Olá. Começa agora o episódio 44 do Ora Bola. No episódio de hoje vamos falar das 24 horas de Le Mans. Toca a vinheta, Philo. Merci beaucoup, Marie! Começa agora o episódio 44 do Ora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Je suis Felipe Lopes, Le Figaro. Et je suis Henri, le pas de surnom. Olha, que isso? Que é isso? Tirei onda agora, hein? Pera aí, só um minutinho. Já pris la vague. Que é isso? Tirei onda. Já pris la vague. Tá, entendi, tá bom. Ai, o pessoal cada semana é mais criativo aqui no Ora Bolas. Hoje eu vim preparado. Depois do esporro que tomou semana passada, né? Eu vim preparé. Hoje todo mundo falando francês, porque a gente vai falar das 24 horas de Le Mans, ou Le 24 Heures du Mans, que aí é a versão original do nome da corrida. Mas antes de começar, sempre dando aquela passada nas nossas redes sociais. Nas nossas mídias sociais. Tá certo. A gente tá como @orabolaspod, ora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. Lembrando sempre que a gente bota aí bastante conteúdo durante a semana, então aproveita para dar aquela seguida lá na gente. E também para dar o subscribe nas diferentes plataformas aí que você usa para nos escutar, né? Que aí também toda vez que sai episódio novo você já fica sabendo. A gente tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Amazon Music e YouTube. E só pra reforçar, é o Rabolá Podcast. Meu Deus. Mas então, hoje o automobilismo voltando aqui ao Ora Bolas, depois do episódio 9 e do 24. Hoje a gente fala de automobilismo, mas não fala necessariamente de Fórmula 1. A gente vai falar das 24 horas de Le Mans, que aí é uma das corridas mais tradicionais e mais famosas também do mundo todo, né? Uma corrida de endurance, que a gente vai explicar daqui a pouco também o que é. Mas, sem dúvida, uma das corridas mais charmosas, né, do circuito mundial. Com certeza, né? E assim como a gente disse lá no episódio sobre o GP de Mônaco, essa também é uma das 3 corridas que compõem aí a não oficial tríplice coroa do automobilismo, que são as 3 provas mais tradicionais, o GP de Mônaco na Fórmula 1, as 24 horas de Le Mans aqui de Endurance e também as 500 milhas de Indianápolis na Fórmula Indy, que também será um episódio futuro aí do nosso podcast. E a gente vai então aí voltando cada vez mais no tempo, né? O GP de Mônaco começou em 1929, as 24 horas de Le Mans a gente vai ver que são de 23, e as 500 milhas de Indianápolis são mais antigas ainda, mas isso aí também fica pro próximo episódio. A gente aqui não dá spoiler. Só teaser. Só teaser, é sempre bom fazer essa distinção aí, o Henrique não dá spoiler, só dá teaser. Mas pra quem não aguenta esperar aí 8 semanas, as 500 milhas de Indianápolis começaram em 1911. Estragou. Para começar, vamos então explicar o que são as 24 horas de Le Mans, né? É uma corrida que é muito tradicional aí no automobilismo mundial. Ela realmente dura 24 horas, e daí vem o nome da corrida, né? E acontece na cidade de Le Mans, que é uma cidade que fica aí no noroeste da França. E essas corridas de 24 horas fazem parte de uma categoria do automobilismo que chama Endurance, que aí a tradução para o português seria resistência, justamente por causa disso, né? São corridas muito longas e que você tem que também, além de ser rápido, você tem que ter um carro que dure 24 horas correndo sem parar, né? É realmente uma corrida de resistência mesmo, aí como uma maratona. O maratonista, ele talvez só dê tudo de si ali no último quilômetro. Ele tem que passar a prova inteira, lógico que num ritmo forte, bom, né? Mas poupando aí para aguentar até o fim. O interessante também é que por causa disso entra bastante a questão da estratégia, né? Das equipes, em como ela vai revezar seus pilotos, em como ela vai fazer o carro aguentar, os pitstops, tudo isso. Então são muitos fatores que têm a ver com o resultado da prova, até por isso que é bem interessante esse tipo de corrida. Pois é, e endurance vem do francês e do inglês, mas estratégia a gente sabe, né, que vem do grego stratégie, em latim estratégia e em francês stratégie. Verdade, velho. Aulas aqui com o Henrique.
Mas isso que o Henrique estava falando é bem interessante mesmo, porque geralmente você ajustar o seu carro para ele ser o mais rápido é quase que o oposto de você ajustar ele para ele durar, né? Geralmente quando você quer tirar o máximo do seu carro, você acaba deteriorando as partes e tudo isso. Aqui nessas corridas de endurance, você tem que saber dosar, você tem que tentar ser rápido, mas ao mesmo tempo você também não pode ficar tendo que trocar freio a cada 2 horas, né? E é diferente nessa questão da estratégia da Fórmula 1, que é o que a gente está mais acostumado, né? Uma das principais diferenças é que nas corridas de Fórmula 1, os carros correm uma distância fixada, né? 300 quilômetros ou 300 quilômetros um pouquinho mais, e isso determina o número de voltas. Aqui nas corridas de endurance, elas são por tempo, né? Então, ganha, na verdade, não é o carro que chegou na frente na última volta. Na verdade, é o carro que completou a maior distância dentro daquele determinado tempo de corrida. Então, por exemplo, aqui nas 24 horas de Le Mans, a corrida dura 24 horas. Então, se ela começou às 8 da manhã do dia 20, às 8 da manhã do dia 21, quem tiver percorrido a maior distância no circuito é quem vai ganhar. E até para dar uma dimensão aí disso, né, e da diferença para a Fórmula 1, atualmente, né, com o desenvolvimento dos carros e tudo isso, nas corridas de 24 horas de Le Mans, os competidores, eles acabam correndo mais de 5.000 quilômetros em cada edição da corrida. Dá, em média, 18 vezes mais do que cada grande prêmio da Fórmula 1, né? Então, assim, mostra bastante também essa questão da resistência dos carros, né? É realmente muito impressionante, 5.000 quilômetros, se a gente for comparar, é mais ou menos a distância para você cruzar o Brasil de norte a sul, aí, né, do Oiapoque ao Chuí, dá cerca de 5.600 quilômetros, se for em linha reta, né, obviamente é menos, mas só pra gente ter uma noção de quão impressionante é a distância que esses carros percorrem nas corridas de endurance. E o mais impressionante é você cruzar o Brasil em 24 horas, né? Sem seu carro quebrar, sem nada disso, né? Ia ter que botar vários postos aí de pit stop ao longo do Brasil pra conseguir fazer esse feito. Haja Poçpiranga. E justamente para falar dessa distância aí, o recorde nas 24 horas de Le Mans, da maior distância percorrida, é de 5.410 quilômetros, ou seja, só 200 quilômetrozinhos aí, menos do que a distância do Brasil, né? Porra, esse aí, se ele acelera um pouquinho mais, ele chega lá no Chuí. Uma pena. E uma outra questão, já nessa pegada aí de road trip, né, é que nas corridas de endurance também, você tem troca de piloto. Assim, ninguém aguenta dirigir 24 horas sem parar, ainda mais corrida. Então você tem diversas trocas de piloto aí durante a corrida. E isso, na verdade, foi uma coisa que foi mudando bastante ao longo do tempo, né? Já tiveram algumas pessoas que tentaram completar as 24 horas de Le Mans sozinhas. E morreram. O pessoal não tá passando mal aí. Então, hoje em dia, o regulamento alemão só deixa que você tenha, no mínimo, 3 pilotos. E, em geral, as trocas de piloto acontecem mais ou menos a cada 2 horas. Isso varia um pouco, dependendo aí da condição da corrida, né? Se seu carro estiver indo bem, algumas outras coisas, se estiver na frente, se não for um momento propício para você parar. Mas, em geral, acontece a cada 2 horas, você está trocando piloto. Então, você teria aí 12 trocas de piloto num circuito de 24 horas. Cada piloto dirige aí por 4 trechos, somando 8 horas no total. E o interessante disso também é que a gente pensa assim, o cara saiu do carro, ele vai lá, vai tomar o suquinho, vai relaxar. Mas não é bem assim não, né? O cara tem que estar ali ligadão o tempo todo, mesmo quando ele não está dirigindo. E muitas vezes os pilotos, por mais que não estejam no carro, a equipe não permite que eles durmam, né? Porque se você dormir, você relaxa muito, não sei o quê. Então o cara tem que ficar ali acordado 24 horas, pronto para entrar no carro e dirigir a qualquer momento. O piloto tem que ter uma resistência muito grande e conseguir estar ali pilotando, né, no máximo o tempo todo. Eu imagino que enquanto você está correndo lá na pista, você pode estar cansado, mas você está naquela adrenalina ali da corrida, né? Mas você ficar sentado nos boxes assistindo e se manter acordado deve ser complicado. Haja Red Bull. Olha a propaganda. O Filó sempre tentando emplacar aí o patrocínio da Red Bull, né? Pois é, você é embaixador da marca no Brasil. Me espere. Eu apoio. E falando aí dos pilotos que tentavam correr sozinhos, né? Essa prática acabou sendo encerrada aí lá pelos anos 50 ainda, mas tem 2 histórias bem interessantes.
Uma é o único piloto a conseguir, na verdade, completar a corrida sozinho, que é o Ed Hall, um inglês. E ele, em 1950, ele não só conseguiu terminar as 24 horas sozinho, como ele chegou em 8º de 60 carros. E o mais incrível de tudo, aos 50 anos de idade. Com 30 eu não consigo correr 2 horas de carro. Não consigo nem ficar acordado 24 horas direto. Isso. Mas o segundo cara muito incrível foi um francês, o Pierre Levet. Ele tentou em 1952 correr sozinho. E ele estava liderando com 4 voltas de vantagem na última hora da corrida, né? Ou seja, mais de 23 horas já, e aí o motor do carro fundiu. O carro é que não aguentou as 24 horas, porque ele estava lá pronto para ganhar. Essa é a sacanagem, porque ia ser histórico. Essa dói. Haja resistência, haja endurance. E uma outra curiosidade aí sobre a troca de pilotos é que, como a corrida demora 24 horas, ela começa de manhã, vai à noite, depois volta amanhã, né? Então, assim, a troca de pilotos durante a noite é um pouco complicada, porque o piloto tá ali no pit e ele tá cheio de luz, tá claro, né? Quando ele vai no carro, ele tem que se acostumar muito rápido a tá escuro. Não tem iluminação, né? Não é a prova aí, o GP lá de Abu Dhabi, né? Da Fórmula 1. Não tem iluminação na pista, os carros correm com farol, mas o piloto tem que ter essa transição aí muito rápida de sair de um lugar claro para um carro correndo no escuro. E até por isso, antes mesmo da troca dos pilotos que estão entrando, eles ficam num quarto escuro, justamente para acostumar os olhos. Para dilatar a pupila. Isso, justamente. Agora eu fiquei imaginando aqui, imagina, tá tudo escuro, você sai lá, de repente quando você vê, você pegou o carro errado para dirigir. Ai, meu Deus. Quando depois você pegar o carro errado, você aproveita e bate na parede logo, né? Pô, baita estratégia. Já tem 3 pilotos mesmo, né? 2 correm e o terceiro tenta pegar o carro errado ali pra boicotar. E contando um pouquinho aqui agora da história dessas corridas de endurance, no começo, o que é bem interessante é que essas corridas não eram feitas em um circuito fechado, né? A própria corrida de Le Mans, ela é um circuito misto, tem partes que são circuito mesmo, né, circuito fechado, e tem partes que são circuito de rua, parte lá da cidade de Le Mans. Mas no começo aqui das corridas de endurance, elas eram, na verdade, entre cidades. Então era como você pegava aí uma cidade que ficava uns 70, 100 quilômetros de distância, e você fazia uma corrida que era você ir na cidade e voltar, e isso rapidamente, né, chegava aí essa marca de 1.000 quilômetros ou mais de corrida. A primeira corrida de endurance aconteceu em 1900, certinho, né? Na Itália, e ficou conhecido como Copa Florio em 1905, quando o nosso querido Vincenzo Florio ele ofereceu aí um prêmio de 50 mil liras para quem ganhasse essa competição aí. E essa corrida era uma corrida que se saía de Brescia, ia para Cremona, depois para Montova e voltava para Brescia para fechar esse circuito, como eu falei, entre cidades, né? E tinha um pit stop na cidade de Cremona, né, que todos os pilotos queriam muito parar para comer uma ótima sobremesa, a famosíssima Cremona italiana, né? Olha, agora eu vou precisar até que você descreva o que é uma Cremona italiana. Por favor! É uma sobremesa típica lá da Itália, da região de Cremona, né? Feita com uma massa de ovos e um creme por cima. É uma cremona Você mesmo. tá inventando isso? Claro, né? Meu Deus. Meu Deus. É aquela piada que não fica nem claro se é piada, se não é piada. Tipo assim, você não sabe se acredita. Eu tô achando que era verdade. É tão boa que você não sabe se é verdade ou não. Essa é a graça. Mas voltando para falar aqui da história das corridas de endurance, uma grande curiosidade aqui, fazendo aqui o meu clubismo para Ohio, é que a primeira... Pô, tava achando que você ia dizer que o Vasco da Gama tinha feito endurance aí em 1500. Não duvide. Chegar na Índia é endurance, pô, de navio. A volta ao Cabo da Boa Esperança. É verdade. Mas o primeiro evento aí automobilístico do mundo, que durou 24 horas, a primeira corrida aí de 24 horas do mundo, aconteceu aqui no estado de Ohio, na cidade de Columbus, no dia 3 e 4 de julho de 1905. Para comemorar aí a independência dos Estados Unidos, muito provavelmente, né?
Com certeza. E depois a gente teve no dia 19 de janeiro de 2019 a segunda às 24 horas de Columbus comemorando o casamento do tanque. Essa aí foi boa. A gente participou, teve pit stop em vários bares. Foi cansativo mesmo. Aí eu achei que eu não ia conseguir correr as 24 horas sozinho, não, mas no fim das contas a gente aguentou. E na neve ainda, né? É verdade. Tinha essa dificuldade. Muito mais difícil que esses aí que correm Le Mans. E aí essas corridas foram ganhando aí, né, popularidade, até porque é uma ideia bem interessante. E a primeira corrida de 24 horas a ser realizada num circuito mesmo, né, foi em Brooklands, na Inglaterra, em 1907. E tem uma curiosidade bem legal aqui sobre essa corrida, porque no primeiro ano que eles fizeram essa corrida lá em Brooklands, a corrida dura 24 horas, então, né, como eu falei, vai de manhã, vira à noite até o dia seguinte. Os moradores lá de Brooklyn ficaram pé da vida porque, não conseguiam dormir, que tinha carro correndo na cidade a noite toda. E aí eles reclamaram com a organização da prova. Então a organização da prova resolveu mudar o formato. Em vez de ser uma corrida de 24 horas, eles fizeram uma corrida que eles chamaram de Double 12, ou seja, duplo 12. Então como que ficou? Eles faziam uma corrida num dia, de 8 da manhã até as 8 da noite, durava 12 horas. Aí eles guardavam os carros, ninguém podia tocar no carro, não podia fazer nada. No dia seguinte, 8 da manhã, começava de novo e ia de novo até as 8 da noite, que era pro pessoal poder dormir na cidade, né? Porque senão os moradores ficavam chateados que tinha carro correndo a noite toda. O que devia ter de mecânico tentando entrar escondido ali durante a madrugada. Dá aquele empurrãozinho ali. Mas, ó, se eu morasse em Brookland, nem esse duplo 12 ia adiantar, não, porque 8 da manhã, amigo, é muito cedo. Tem essa não. Seria melhor se fosse de meio-dia à meia-noite, né? Com certeza. E também uma das primeiras corridas a serem aí em circuito fechado foi justamente as 24 horas de Le Mans. Mas eu queria falar um pouquinho da cidade de Le Mans, que fica aí no noroeste da França. Fica só 2 horas de carro de Paris. A cidade de Le Mans não tem grandes atrativos, tirando a corrida, né? Ela é muito famosa por causa da corrida, mas ela é uma cidade medieval, né? Tem essa pegada aí bem europeia. E eu até pedi pro meu irmão, né? O meu irmão que tá morando lá na França, se ele conhecia Le Mans, né? Se ele tinha alguma coisa pra me ajudar nesse episódio. E eu vou ler aqui exatamente o que ele mandou pra mim. Abre aspas. Pô, cara, conheço quase nada. Só sei que é meio medieval e tem uma igreja maneira. Então... resume bem a cidade de Le Mans. Para fechar essa parte aqui das curiosidades, eu queria falar das categorias da prova de Le Mans. Isso também foi algo que mudou bastante aí ao longo dos anos, né? Mas hoje a gente tem 4 categorias correndo durante a prova de Le Mans e tem 2 principais tipos de carro. Você tem o carro que é o protótipo, são carros especiais feitos para essas corridas de endurance. E tem até um formato bem único, né? A gente vai botar uma foto aí no nosso Instagram. E tem um outro tipo de carro, que é o carro de Gran Turismo, né? Que são aí carros parecidos com os carros de rua, carros de luxo aí, são Ferraris, Porsches e tudo isso. Carros mais esporte, mais feitos aí pra corrida mesmo, mas que você pode comprar, tecnicamente, se você tiver dinheiro pra comprar uma Ferrari, tecnicamente você pode comprar um desses carros de Gran Turismo. Né? Ah, tá. Agora obrigado por avisar. Agora que pode, eu não sabia, entendeu? Se eu soubesse antes. Eu só não tinha comprado porque eu não sabia que podia. Agora eu vou até comprar uma vaga na garagem aqui, que é só o que tá faltando pra botar o carro. Mas então são 4 categorias, 2 delas são carros protótipos e 2 delas são carros Gran Turismo. Todos os carros estão correndo ali, percorrendo o circuito ao mesmo tempo, né? Então você tem aproximadamente 60 carros, né, divididos entre essas 4 categorias. E aí você tem o vencedor de cada categoria, mas você também tem um vencedor geral de todas as categorias. O que geralmente é da categoria mais alta do protótipo, que é a mais rápida de todas. Dificilmente sai disso. Mas se você tiver aí uma grande zebra de que, por exemplo, um carro de Gran Turismo consiga ganhar um carro de protótipo, você poderia ter também isso acontecendo. E uma última curiosidade que eu tinha esquecido aqui de falar, antes de passar para Henrique, é a largada. Porque antigamente, a largada da Le Mans, ela era feita com os carros enfileirados, envesados ali na parede do pit, né? E aí, os pilotos ficavam do outro lado da pista, e aí quando era dada a largada, eles tinham que correr, atravessar a pista, correr até os carros, entrar no carro, ligar o carro e sair dirigindo. Que era uma coisa aí bem única, né, diferente.
É bem gincana mesmo, né? Fica com a mão na parede, todo mundo com a mão na parede, até tocar o sinal, aí pode sair correndo. Justamente, bem por aí. Mas como aí a maioria das coisas no automobilismo, né, isso acabou gerando aí um problema, porque o pessoal entrava no carro, não botava cinto, não botava nada, saía dirigindo, e aí nas primeiras voltas aconteciam vários acidentes e os pilotos acabavam, né, morrendo e tudo por causa disso. Então a Alemanha acabou mudando essa regra, e hoje em dia a largada é similar à largada aí da Fórmula Indy, né, que é aquela largada em movimento, que os carros estão ali atrás de um safety car, basicamente, até passar na linha de largada. E a largada é sempre dada com a bandeira da França. Voltando então aí um pouco no tempo para contar como começou a história das 24 horas de Le Mans, a gente já disse aí que ela começou em 1923, mas na verdade a gente precisa voltar ainda mais um pouquinho no tempo para 1906, que foi quando ocorreu a primeira corrida em Le Mans. O Automóvel Clube da França, ele estava querendo criar uma corrida que fosse a competição nacional francesa. E é para pilotos do mundo inteiro, mas seria o Grande Prêmio da França. 1906, bem no início dos carros, né, da existência de carros no mundo. E até então só existiam competições nos Estados Unidos, e aí os franceses não gostaram disso e quiseram organizar a sua corrida também. Depois de muita discussão, conseguiram convencer o Automóvel Clube da França a fazer a corrida em Le Mans. Então, desenhou-se um circuito de 103 quilômetros em volta da cidade. Básico, hein? Coisinha básica. Tranquilo, né? Fácil. E aí, essa corrida ia ter 2 dias. Em cada dia você ia dar 6 voltas no circuito. E aí tomaria o tempo total no fim dos 2 dias. É quase o duplo 12 ali de Brooklands. Só que esse foi o duplo 6, né? E aí, cada volta durava aproximadamente 55 minutos. Coisa rápida. Pois bem, depois de 2 dias aí o senhor Ferenc Zis da Hungria foi o campeão, com 12 horas e 14 minutos. E o Grande Prêmio foi um grandíssimo sucesso. Teve mais de 40 carros se inscrevendo. E foi inclusive o que deu o pontapé aos grandes prêmios na Europa. A Alemanha, no ano seguinte, já fez o seu primeiro. Foi um grande sucesso, né? A Inglaterra também decidiu fazer. Isso acabou colocando Le Mans na mente das pessoas na época, quando se falava de automobilismo, né? De corridas. E aí, em 1923, o Automóvel Clube do Oeste, como tem que disse, Le Mans fica no noroeste da França, então esse era o Automóvel Clube regional ali do local, ele decidiu criar uma corrida de longa duração, uma corrida de resistência. E assim criou as 24 horas de Le Mans em 1923. Ela desde o início já tinha essa ideia de você largar no meio de um dia e aí virar à noite, né, e terminar no meio do dia seguinte. Mas a grande curiosidade é que no início eles pensavam num grande torneio de 3 anos e 3 corridas de 24 horas de Le Mans. E aí, no somatório das 3 24 horas, você ia decidir quem era o campeão desse grande torneio. Obviamente, se 24 horas já é muito, imagina 3 anos inteiros, né? As 72 horas de Le Mans. As 72 horas de Le Mans. O povo gostou da corrida, mas não gostou da ideia de esperar 3 anos para saber quem era o campeão. E aí, em 28, eles já decidiram acabar com essa ideia, manter as 24 horas todo ano, e aí cada ano teria o seu campeão. A corrida começou a se popularizar bastante e, inclusive, ela gerou várias inovações aí na década de 30, na aerodinâmica dos carros. E também, além disso, justamente por ser uma corrida de endurance, né? A corrida de Le Mans trouxe muitas inovações também para outras áreas, como, por exemplo, você ter aí um rendimento melhor com combustível, né? Você tentar cada vez menos pit stop para reabastecer. Isso também levou aí você ter carros mais eficientes, né, com isso, uma durabilidade maior nos freios, pneus, tudo isso, porque você não quer ficar parando o tempo todo. Então isso também trouxe várias inovações aí para os próprios carros de rua, né, que a gente tem hoje. E acho que até um dos motivos em que Le Mans foi tendo tanto sucesso, né? E assim como todas as grandes competições do mundo, ela foi interrompida por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas o engraçado é que Le Mans teve uma interrupção antes ainda. A gente sabe que a França tem uma tradição de protestos e manifestações populares, desde a queda da Bastilha, lá no século XVIII.
Então, em 1936, não existiu corrida de Le Mans porque teve greve geral na França. Nem os carros correram. Bom, Le Mans ainda voltou, mas em 1939, Le Mans teve que parar por causa da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, acabou que a França foi realmente o epicentro da guerra. Hitler e a Alemanha começaram a invadir o resto da Europa e chegaram até a França. Então, no caso das 24 horas de Le Mans, não é só porque estava todo mundo mobilizado pela guerra, e sim porque a cidade foi ocupada. O circuito começou a ser usado pela Força Aérea Inglesa para tentar combater aí os alemães e o eixo. E depois, quando a Alemanha ocupou a França, foi a Alemanha que passou a utilizar o circuito. Em 1944, já quando a Alemanha estava sendo derrotada aí, Le Mans foi finalmente liberada depois de 4 anos de ocupação. Porém, tanto o Automóvel Clube do Oeste como o próprio circuito em si estavam destruídos, em ruínas. Primeiro por bombardeios dos aliados, né, para tentar atacar os alemães que estavam lá, e depois pelos próprios alemães que na saída, no recuo, eles acabavam destruindo muita coisa. Retaliação, Estava né? perdendo a guerra. Exatamente, retaliação. Então, o Automóvel Clube do Oeste, na verdade, teve que começar a reconstruir o circuito aí em 1944. Eles conseguiram ajuda do governo francês, do governo local, empréstimos bancários. E aí, em 1949, finalmente, Le Mans conseguiu voltar a sediar aí as 24 horas. Então foram 10 anos de parada, né, dada a destruição que teve. E daí para frente não teve mais nenhuma interrupção. A prova realmente se tornou cada vez mais popular. Nos anos 50 foi criado inclusive um campeonato mundial de carros de esporte, né, que seriam os carros de turismo, que Le Mans fez parte desse campeonato mundial. Então você começou a ver Ferrari, Mercedes, Jaguar, várias equipes que não competiam antes participando também de Le Mans. E o único ponto negativo depois disso foram os acidentes que foram ocorrendo até que a organização percebesse que precisava aumentar em muito aí a segurança do circuito. Isso também é uma coisa recorrente em qualquer história automobilística, né? A gente vê na Fórmula 1, pode ver isso na NASCAR, na Indy. Aos poucos a gente foi vendo o aumento da segurança. No caso de Le Mans, o acidente mais trágico aí ocorreu em 1955, quando exatamente o carro do Pierre Levet, aquele piloto que eu falei que tentou correr sozinho, 52, e quase ganhou a prova, ele perdeu o controle do carro, bateu e o carro voou na torcida, matando mais de 80 pessoas ao todo. E foi esse acidente que a gente também citou aqui no nosso episódio 9, lá falando sobre a Mercedes, que a Mercedes ficou anos aí afastada do automobilismo como equipe e voltou recentemente, atualmente é a grande campeã da Fórmula 1, mas ela parou justamente por causa desse acidente, que foi tão trágico que a equipe decidiu se retirar do automobilismo, né? E demorou décadas até poder voltar. Realmente um acidente marcante aí para todo o automobilismo, não só para a história de Le Mans. Com certeza, foi um grande choque aí, mais de 80 mortes é um número absurdo. E aí isso aí começou as mudanças mais drásticas também na segurança do circuito, logicamente, e na segurança do automobilismo no mundo mesmo. E aí, nas décadas seguintes, a gente não tem mais muita história para contar de Le Mans. O que a gente vê é uma evolução cada vez maior da tecnologia. E aí você começa a ver os carros com aerofólio, que são aquelas asas ali na frente e atrás do carro, né? Que aumentam a aerodinâmica. Também com as entradas de ar no carro, que aumenta ainda mais também a aerodinâmica do carro. Depois o cockpit fechado, é uma cápsula de vidro mesmo, que dá até um ar meio... uma coisa meio astronauta, aí, meio espacial para o carro. Tradicionalmente, os carros de Le Mans eles eram carros aí mais parecidos com os de turismo, mas aí em 92 foi criada a categoria de protótipo oficial de Le Mans, aí, que se chama Le Mans Prototype, para diferenciar mesmo e ter esses carros bem inovadores como uma categoria à parte, né, em Le Mans. E esse negócio dos carros serem fechados, né, é relativamente novo, então se a gente tiver aí uma pessoa que esteja nos escutando que acompanha Le Mans já tem aí uns 5 anos, vai lembrar que os carros, os protótipos, antigamente não eram fechados, né, eles eram abertos, mas desde 2017 o regulamento mudou e hoje todos os carros, incluindo aí as 2 categorias de protótipo, tem que ter o cockpit fechado. É bem interessante a gente ver a evolução, né, tanto de tecnologia como também de qualidade das equipes.
Só pra gente comparar, né, lá em 1923, que eram outros tempos, obviamente, a corrida tinha aí 2.200 quilômetros em 128 voltas. E a gente comparando com a mais recente de todas, de 2020, né, já são 5.200 quilômetros, 3.000 a mais que o dobro, em 387 voltas também. Então, em muito mais voltas, ou seja, os carros são muito, muito mais rápidos, mesmo segurando aí as 24 horas. E dobraram aí a distância, quase dobraram o número de voltas, o que mostra como a tecnologia fez diferença aí na evolução das 24 horas de Le Mans. O mais impressionante é o piloto não sair tonto depois de 324 voltas. E as 24 horas de Le Mans, é bom a gente frisar aí também que são as originais 24 horas do mundo, né? Depois elas inspiraram corridas como as 24 horas de Daytona, nos Estados Unidos, de Nürburgring na Alemanha, 24 horas de Jack Bauer e muitos outros. E assim como o pit stop lá da Cremona, né? A gente tem também o famoso pit stop de Daytona, onde os pilotos descansam um pouco, né? Dá aquela deitadona lá pra voltar pra prova que dura 24 horas. Você descansa no day e corre na night, né? Ai. E, além disso, o circuito de Le Mans ele também tem outras versões das 24 horas. Ele tem as 24 horas de kart, as 24 horas de moto e as 24 horas de caminhão, que eu fiquei bem curioso para saber como funciona. Essa deve ser boa. É tipo Fórmula Truck no Brasil, né? Gloriosa Fórmula Truck. E, curiosidade aqui, já que o Henrique trouxe isso, até hoje, a largada das 24 horas de moto ainda são naquele estilo que o piloto fica do outro lado da pista e tem que correr pra pegar a moto, né? E tem um cara, porque a moto não fica em pé sozinha, né? Então tem um cara segurando ali. Tem um companheiro ali de equipe que fica segurando a moto, aí o piloto sai correndo do outro lado, entra na moto, liga a moto e vai. Muito parecido com aquelas cenas que a gente vê ali na linha vermelha, 5 da tarde, né? Com um arrastão, galera roubando moto. Tem sempre alguém segurando a tua moto, né? Alguém que vem e leva embora. Mas eu fico pensando aqui, coitado do piloto que ele for mais lento, né? Imagina, o cara demora mais a correr, de repente tem um monte de moto vindo na direção dele, ainda tá atravessando a pista, coitado. Se tropeçar, já era, né? Um abraço. Para falar aqui de alguns recordes e números das 24 horas de Le Mans, o maior campeão da história é o dinamarquês Tom Kristensen, que tem 9 títulos, ele que é um piloto até recente, né? Venceu a primeira vez em 97, a última em 2013, e ele também é o recordista em vitórias seguidas em Le Mans, venceu 6 edições de 2000 a 2005, é realmente impressionante. E o segundo em número de títulos é o Jack Ickx, belga, com 6 títulos. Falando dos pilotos por nacionalidade, né, a gente vê que a França também é um país bem tradicional, país da casa, né, digamos. Vem em primeiro lugar com 44 títulos, e em segundo a gente tem o Reino Unido bem pertinho ali com 42. Jogando com a torcida a favor é outra coisa, né? Faz a diferença, né? O cara avisa ali quando tá escuro onde tá o carro dele, a torcida avisa. Pois é, o caldeirão de Le Mans o melhor é quando tá na prova de moto, que a torcida grita ladrão, né? Você imagina de madrugada lá, todo mundo dormindo na torcida, né? Não faz diferença nenhuma. E na prova de caminhão, você fica lendo as frases de caminhoneiro ali atrás do para-choque. Deus é fiel. E para fechar aqui os títulos, né, a gente fala também das equipes e dos construtores. A alemã Porsche vem em primeiro com 19 vitórias, seguida pela também alemã Audi com 13. A Ferrari tem 9, Jaguar 7 e a Bentley em quinto com 6. Eu queria só falar que na prova da Le Mans, as alemãs deviam ir bem, né? Em termos de equipe, né, os alemães vêm forte aí. Daqui a 5 títulos, né, a alemã Porsche vai conseguir 24 Le Mans. Olha só. Em homenagem aí às 24 horas. Essa é a sessão Hora Pneus Murchos do dia. E Le Mans, que é a prova mais tradicional aí de endurance do mundo, mas não é a única, né? Então vamos falar um pouco aqui dos torneios de resistência de automobilismo mundiais. A gente já teve aí na história alguns torneios mundiais de resistência. Um deles, na verdade, foi o que o Henrique já citou, que é o campeonato aí de carros de esporte, que na verdade dentro desse torneio tinha ali a parte de resistência, né? E esse torneio mundial de carros de esporte durou de 1953 até 1992,
com várias provas de resistência fazendo parte do calendário, sendo as 24 horas de Le Mans a mais importante. Depois, a gente ficou sem ter esse campeonato de resistência aí por alguns anos. Na verdade, de 92 até 2009, a gente não teve um campeonato oficial, mas a prova, né, de Le Mans continuava existindo como uma edição anual. E até que em 2010 a gente teve a criação da Copa Le Mans Internacional, que seria aí uma tentativa, né, de voltar com esse torneio de endurance, e que tinha também a prova de Le Mans como a sua principal, que inclusive dava o nome ao torneio. Esse torneio depois, em 2012, passou a se chamar o Campeonato Mundial de Endurance da FIA, que é a principal federação aí do automobilismo internacional, que também organiza aí a Fórmula 1 e outros grandes torneios. E é o campeonato oficial de resistência que a gente tem até hoje, que foi uma consequência aí dessa Copa Alemã Internacional que durou só 2 anos. Atualmente esse campeonato consiste em 7 corridas anuais e para a edição agora de 2021 a gente vai ter alguns circuitos bem famosos, né? Provas em circuitos que também fazem parte da Fórmula 1, as 6 horas de Spa-Francorchamps na Bélgica, as 6 horas de Monza na Itália, as 8 horas do Bahrein e as 8 horas de Portimão, lá em Portugal, as 6 horas de Fuji e, claro, o último circuito são as famosas 24 horas de Le Mans, a mais tradicional aí de resistência. Tem alguns outros circuitos importantes que já fizeram parte do Campeonato Mundial de Resistência. São as 6 horas de Nürburgring, lá na Alemanha, também um circuito bem famoso. As 4 horas de Silverstone, na Inglaterra. E a gente teve também as gloriosas 6 horas de São Paulo, né, aqui no Autódromo de Interlagos, que fez parte do Campeonato Mundial de Resistência de 2012 a 2014. Tivemos aí uma corrida brasileira no circuito. 6 horas de São Paulo, 3 delas foram no trânsito, as outras 3 você correu mesmo. E além dessas corridas que o Filó falou aí, a gente tem também a tríplice coroa das corridas de endurance, que são as 24 horas de Le Mans, as 24 horas de Daytona, na Flórida, e as 12 horas de Sebring, que também ficam aqui na Flórida. Então essa seria aí a tríplice coroa do endurance. Aí ficou fácil, né? Depois de você correr 2 de 24, 12 horas é um pulo. E essas 12 horas de Sebring que também já fizeram parte aí do Campeonato Mundial de Resistência no ano de 2012. E esse torneio, né, mundial de resistência aí da FIA, que acontece desde 2012, a gente já teve alguns campeões aí famosos do automobilismo. O australiano Mark Webber, que correu aí muitos anos na Fórmula 1, vencendo em 2015 pela Porsche. E é muito comum, né, a gente ter pilotos aí que fazem essa transição da Fórmula 1 para a corrida de resistência. Inclusive, um deles foi o próprio Fernando Alonso, que atualmente voltou para a Fórmula 1, mas ele foi campeão mundial de resistência aí na temporada 2018-2019, correndo pela Toyota. E ele também venceu a corrida de Le Mans, se tornando assim um dos pouquíssimos pilotos do mundo que conseguiram fazer pelo menos 2 das corridas da tríplice coroa aí do automobilismo que a gente citou, né, que são as 24 horas de Le Mans, as 500 milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco. O Fernando Alonso não venceu Indianápolis, né, ele venceu em Mônaco, em Le Mans. A gente tem outros nomes famosos aí vencendo 2 também, como o Emerson Fittipaldi, brasileiro, que venceu em Indianápolis e venceu em Mônaco, mas não venceu a Le Mans. O Juan Pablo Montoya também não venceu Le Mans, mas venceu Indianápolis e Mônaco. E o único piloto, né, até hoje que conseguiu vencer essa tríplice coroa foi o inglês Graham Hill, pai do piloto Damon Hill, que também fez história. E o Graham Hill venceu Indianápolis em 66, Le Mans em 72 e venceu o Grande Prêmio de Mônaco em 5 oportunidades. Também foi campeão da Fórmula 1 em 62 e 68. E essa equipe aí do Fernando Alonso, que foi campeã do Mundial de Endurance, como o Filó falou, né, era uma equipe de ex-pilotos de Fórmula 1. O Sebastian Buemi, da Suíça, e o Kazuki Nakajima, do Japão. Os dois correram por 3 anos na Fórmula 1. Buemi, que hoje também é bicho-papão lá da nossa queridíssima Fórmula E, né? Ou Fórmula E. Olha só. Sempre que tem um episódio de automobilismo, né, a gente tem que citar em algum momento a Fórmula E de carros elétricos. Com certeza. Então o Buemi ganhou o que importa, né? Que é a Fórmula E. E para fechar aqui o nosso episódio, né, a gente precisa falar da gloriosa dica de entretenimento do dia, que tem muito, muito a ver com o nosso tema, que é o filme Ford vs Ferrari, filme muito famoso aí, recente, concorreu em diversas categorias aí no Oscar 2020, foi indicado a melhor filme, a melhor mixagem de som, e venceu as categorias de melhor edição e melhor edição de som, também categorias técnicas aí muito importantes, que é um filme muito bom, de verdade, assim, quem não assistiu, recomendo muito ver. A gente tem o Christian Bale, né, e o Matt Damon, 2 grandes nomes aí do cinema.
E ele é baseado aí na história real que aconteceu na edição de 1966 de Le Mans, porque a Ferrari vinha tendo muito destaque nessa competição, tinha ganho nos anos de 58 e também 5 títulos seguidos de 60 a 64. E por causa disso, né, a Ford, a montadora americana, queria entrar em Le Mans para competir forte e acabou lançando aí o seu carro famoso, o Ford GT40, em parceria com outra montadora americana, que era a Shelby. E o filme conta essa história de como a Ford e a Shelby se juntaram aí para tirar essa hegemonia da Ferrari das 24 horas de Le Mans e conseguiram no ano de 1966. Então Matt Damon vive aí o Carroll Shelby, que era esse projetista, né, da Shelby que se juntou à Ford para criar esse carro. E o Christian Bale vive o piloto britânico Ken Miles, que foi um dos pilotos aí da equipe e também tem uma história muito interessante no automobilismo. E assim, o filme é baseado nessa história real, então não é necessariamente um spoiler, mas se você ainda não viu o filme e não quer estragar a surpresa, eu aconselho você pular aqui uns minutinhos, porque a gente vai contar a história que de fato aconteceu em Le Mans em 66 e obviamente também vai entregar um pouco aí do final do filme, mas fica aí a seu critério escutar ou não os próximos minutos. Sempre tem aquela lembrança que no final tem o Henrique imitando animal, né? Então não dá pra cortar até o fim do... Por favor. Se você não quer spoiler, pula aí 2 minutinhos, mas volta aqui pra ouvir o fim do episódio que ainda tem mais coisa pra gente contar. Então a Shelby e a Ford se juntaram para fazer o design desse carro, né, o Ford GT40, que realmente foi um carro que revolucionou as 24 horas de Le Mans e conseguiram, em 66, então, tirar a hegemonia da Ferrari com essa vitória. Mas a história é interessante e o filme mostra isso, né, pela visão do piloto Ken Miles, aí vivido pelo Christian Bale, um piloto bem diferente dos outros, né, ele queria muito vencer. Ele, inclusive, já tinha vencido as provas de resistência de Daytona e de Sebring, então só faltava Le Mans para ele conseguir essa tríplice coroa aí da resistência que o Tanque já citou aqui hoje. Mas acabou que, mesmo estando com a vitória na mão, o Ken Miles não conseguiu levar esse título para casa porque a equipe, né, fez uma manobra aí para mostrar força que acabou tirando a vitória dele. Pois é, a Ford deu uma aí de Ferrari quando fazia essas coisas com o Rubinho, né, nos anos 2000. O diretor lá da equipe da Ford, como ele tinha os 3 carros nas 3 primeiras posições, ele decidiu que ele queria mostrar força e colocar os carros cruzando a linha de chegada juntos. Sair na foto, os 3 Fords aí, né, colados. Bem coisa de americano, né, querendo mostrar o poder. É verdade. E a força dos Estados Unidos aí no automobilismo. Com certeza. Mas o problema é que, pelo regulamento de Le Mans, ganha quem correr uma distância maior, né? Como o Tanque já falou, é por distância. Então, quem correr mais durante as 24 horas ganha. E aí, ganharia o carro que largasse atrás, naquela largada envezada que o Tanque falou, que os caras correm até o carro para partir. E o carro que largou mais atrás era o segundo carro da Ford, né? O carro do Ken Miles era o carro principal, era o carro número 1. E o carro número 2 do Bruce McLaren, do Chris Amon, tinha largado aí 20 metros atrás. Então a direção de prova já avisou na hora ali que não seria possível fazer essa chegada todo mundo junto para ter, digamos, os 3 campeões e ficar bonitinho. Empate, né? Exato. Não teria empate técnico. E aí o diretor da Ford falou que tudo bem, que isso não interessava a ele, que o que ele queria mesmo eram os carros chegando juntos para ficar a imagem marcante. E aí o Ken Miles ficou bem revoltado, obviamente, porque ele estava bem na frente aí do McLaren e do Amon, aceitou, né, a ordem da equipe e acabou diminuindo então, e aí o Bruce McLaren chegou junto e, consequentemente, foi considerado o campeão. Tem até uma declaração do Ken Miles, né, falando que ele ficou muito desapontado, mas não tinha muito o que ele fazer ali na situação, só aceitou a ordem da equipe, né. E no filme, essa história é até um pouquinho diferente, né? Eles, para dar aquela emoção, né, do cinema, eles mostram como se essa decisão de que o título ficaria com o carro do Bruce McLaren tivesse sido dada depois que a prova já tinha terminado. Na verdade, essa informação já era sabida antes. Mas, de qualquer forma, o resultado é o mesmo. O Ken Miles acabou não conseguindo a vitória, não fechou aí a tríplice coroa das corridas de resistência e, infelizmente, né, como mostra no final do filme também, ele viria a falecer ainda no ano de 66 e ele morreu num acidente de carro, né? Ele estava, na verdade, fazendo testes para o próximo carro da Ford, chamado Ford J-Car, que eles queriam que fosse o sucessor aí do Ford GT40. E aí, num treino de teste desse novo carro, já faltando menos de 1 quilômetro para acabar, na última descida praticamente ali do circuito, o Ken Miles estava vindo a mais de 200 milhas por hora, acabou perdendo o controle do carro, capotou, ele foi ejetado do carro e morreu na hora. O carro até explodiu depois, dada a violência do acidente.
E infelizmente, né, o Ken Miles morreu e não conseguiu completar aí sua história no automobilismo. Essa história do Ken Miles aí é bem triste, né? Porque ele ficou tão perto, mas acabou não ganhando a Tríplice Coroa. Esse negócio da disputa da Ford com a Ferrari mostra bastante essa importância que a alemã sempre teve para os construtores de carro, né? Assim, a Ford ganhando a alemã mostrava para o mundo todo que a construtora Ford poderia competir com a Ferrari, que sempre foi aí essa referência no automobilismo. Você quer um carro de luxo, você quer uma Ferrari. A Ford conseguiu ir lá e vencer a Ferrari numa prova automobilística, que acontece hoje na Fórmula 1 também, né? Assim, muitas empresas, a própria Mercedes investe muito na Fórmula 1 justamente porque leva a marca aí a outros patamares, né? Então, acontecia bastante também na Alemanha e é justamente isso que a gente vê no filme e aconteceu de verdade. E eu só queria também falar aqui que um time que contava com o Batman e o Jason Bourne não tinha como perder uma corrida, né? Não tinha mesmo como, e realmente a atuação dos dois, né, do Matt Damon e do Christian Bale, são muito boas nesse filme. O Christian Bale dá um toque assim pro Ken Miles, que é até um pouco humorístico, é bem legal. E nada melhor do que, né, o Batman pra viver esse grande piloto que nasceu pra correr de carro, né? O nome do cara era literalmente Milhas, né? Não tinha como ele não ser piloto e não ser um grande piloto que, infelizmente, né, não conseguiu terminar sua carreira aí. Muito bom. E só uma última informação sobre o filme, né? O Ken Miles acaba perdendo aí, como eu falei, pra Ford do Bruce McLaren e do Chris Amon. E o Bruce McLaren, que fundou a equipe McLaren na Fórmula 1 e a fabricante de carros. Mais uma ligação aí de Le Mans com a história do automobilismo, né? A gente vê que o criador da McLaren passou por lá, Ford e Ferrari tiveram grandes momentos, a Mercedes ficou anos fora do automobilismo por causa de um acidente de Le Mans. É uma das principais provas aí do automobilismo. Toda a história do automobilismo de várias categorias passa, nem que seja só um pouquinho, pelas 24 horas de Le Mans. É, sem dúvida. E fica aqui, fechando o episódio, a nossa recomendação. Se você nunca assistiu aí uma corrida de endurance ou as 24 horas de Le Mans, assista. Assista porque realmente, para quem gosta de automobilismo, é um evento único, é bem legal, é diferente, então vale a pena mesmo. E até pra quem não gosta de automobilismo, pode assistir ao filme, né? O Ford vs Ferrari, porque é um filme muito bom, mesmo se você não liga muito pra corrida de carro, porque também fala muito aí sobre as relações do Ken Miles com o Carroll Shelby, sobre a vida deles, e é bem legal de assistir. É mesmo, filmaço. Então, com isso aqui, a gente chega ao final do nosso episódio 43, e eu já aproveito para agradecer vocês aí por nos escutarem e pedir para vocês irem lá e nos seguirem nas redes sociais. A gente tá como @orabolaspod, ora com H, pod, POD, no Instagram e no Twitter. E estamos também aí nas plataformas de streaming. E com isso eu aproveito também para agradecer aqui aos meus copilotos que dividem equipe comigo nas 24 horas do Hora Bolas. Obrigado, Henrique. Obrigado, Filó. Valeu, pessoal. É sempre muito bom falar de automobilismo aqui, é um assunto que a gente gosta bastante. E em homenagem aqui às 24 horas de Le Mans, eu vou passar 24 horas falando adeus em francês, então, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Se alguém quiser me cortar, pode cortar. Au revoir, au revoir. Acho que pode deixar. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos depois. Au revoir. Ah lá! É porque vocês já pegam a versão editada, né? Porque esse episódio aqui durou 24 horas mesmo da gente gravando o Filó falando. A gente ficou mesmo, tá, pessoal? A gente não colocou pra vocês ouvirem, que ia ser muito sacanagem, mas a gente ficou aqui só falando au revoir. Em homenagem às 24 horas de Le Mans, eu dormi nas 24 horas de au revoir aqui. Mas é isso aí, a gente não teve animal, mas teve soneca hoje. Meu Deus. A criatividade tá cada vez pior, hein? Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí por nos escutar de novo e até a próxima. Então é isso, galera. Obrigado de novo por nos escutarem e até semana que vem. Abraço.